Então vamos lá? Bom, a gente vai conversar sobre um tema hoje bem sério e espinhoso, né? Os Estados Unidos e a China estão vivendo uma guerra fria. Na verdade, nem tão fria assim, ela tá quase quente, só não tem bomba, né? E quem diz isso não sou eu. Se você pegar boa parte dos filósofos contemporâneos e também dos analistas políticos, eles já perceberam isso lá atrás. O Graham Allison, né, um professor da Universidade de Harvard, ele, professor de governo, tá, em relações internacionais, ele chegou a fazer uma comparação dos Estados Unidos e da China com a Guerra do Peloponeso, né, que foi quando Atenas e Esparta tiveram que entrar no conflito porque uma potência emergente está para ultrapassar uma potência estabelecida e a gente chega fulminantemente, né, numa guerra aí e a gente tinha que tentar evitar esse conflito. Não conseguimos, aparentemente. Quando você vai ver aqui o ex-secretário dos Estados Unidos também, e ele que mediou as relações entre Estados Unidos e China na década de 70, o Henry Kissinger, ele tá falando a mesma coisa. Ele alerta a escalada entre o conflito da China e dos Estados Unidos, que pode levar a uma catástrofe global se não for bem gerida. Ele vê a situação como semelhante à rivalidade Estados Unidos e URSS, mas com desafios muito mais complexos graças ao globalismo e essa dependência que a gente tem hoje, né, dessas importações e exportações do comércio global entre esses dois países. Então, uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China é muito mais preocupante no ponto de vista dele do que a Guerra Fria original entre a URSS e os Estados Unidos. E aí o Francis Fukuyama, ele também fala sobre o declínio do liberalismo ocidental, né? O filósofo político e economista aí, Fukuyama, que escreveu O Fim da História, né, e O Último Homem, ele defendia antes que a democracia liberal havia vencido, mas nos últimos anos ele revisou a posição dele, apontando aí a ascensão global da China, né, e esse socialismo meio chinês ali, meio com características chinesas, que é sei lá, um capitalismo de Estado, uma coisa dessa. Aí ele deixa bem claro que a ascensão da China, ele ameaça a hegemonia do liberalismo ocidental. O Noam Chomsky vai falar isso também, o Samuel Huntington, Bruno Maçães, que é um cara português também muito forte. Então, assim, por que eu coloquei todos esses nomes aqui? Porque parece muito que eu tô criando uma teoria da conspiração, né? Aquela coisa de dizer, pô, os comunistas, a gente tá na guerra contra os comunistas ainda em 2025, parece uma coisa bem engraçada, mas a gente realmente chegou num ponto que eu acho que não tem retorno. Eu tava observando os últimos acontecimentos e a gente chegou num ponto, não sei se esses caras chegaram nessa análise ainda, não sei se alguém já chegou, mas eventualmente vai chegar. Quando eu comecei a perceber o conflito mais recente dessa semana, que foi a China com o DeepSeek ali, você vai pensar, o que tem a ver a inteligência artificial com Guerra Fria, né? Lá atrás, os dois países, a URSS e os Estados Unidos, eles ficavam tentando mostrar que existia uma supremacia tecnológica entre um dos países, que foi quando a URSS mandou o Sputnik, né, que era o satélite ali que tinha capacidades incríveis para a época, e depois quem chega na Lua primeiro, todo esse conflito foi acontecendo ali. E aqui agora, o que a China fez, talvez seja uma das coisas mais interessantes de todas. O mundo todo estava discutindo as possibilidades da inteligência artificial e como que a inteligência artificial vai mudar os mercados, como que a inteligência artificial vai mudar praticamente qualquer coisa no planeta, como que ela é a tecnologia de ponta do século XXI. E aí, enquanto a gente estava fazendo tudo isso e os americanos investem centenas de milhões de dólares ali, a China lança um software de código aberto que pensa de maneira muito mais inteligente, que economizou um monte de recursos e coloca isso como open source para que o mundo inteiro possa ver que aquela tecnologia é muito superior à tecnologia americana naquele mesmo momento, né? Então a China vai ali e fala, olha, tá aqui, é isso aqui que a gente produz, me parece meio com o Sputnik de alguma maneira, né? Tá aqui o que a gente produziu e mais do que isso, né? Não só a gente produziu, como qualquer um pode utilizar agora, então é uma coisa bem política, né? E a gente sabe que as empresas chinesas, elas são controladas pelo governo, então não são empresas livres, isso aqui não partiu de uma iniciativa de alguém aleatório, eu duvido muito disso, eu acredito que seja uma iniciativa de governo mesmo, e inclusive dizer que gastou só 5 milhões de dólares é uma propaganda, né? E você vai ali e solta aquilo no mundo, enquanto os Estados Unidos estavam patinando e aumentando recursos, e o Trump anunciando que ia investir 500 bilhões para data center, GPU, papapá, para o ChatGPT, ou a OpenAI e as outras empresas de inteligência artificial americanas ali, para elas se popularizarem. No mesmo ponto que o Donald Trump, na hora de assumir a posse, não tinha ali do lado dele outros políticos, põe a foto aí, mas é uma bancada ali, né? Todos os donos de empresas de tecnologia, né? Todos os donos de Big Techs enfileirados ali do lado do Donald Trump. Então é muito simbólico que poucos dias depois dessa imagem, né, do Donald Trump assumindo, a gente tá aqui, olha, a gente tá no dia 29, tem 9 dias de mandato. Então, 6 dias depois ali dessa foto, a China lança o DeepSeek mostrando, olha, a superioridade, né, de empresas de tecnologia chinesas em relação às empresas americanas. E aí, se você duvida disso, é só você olhar para as principais companhias que a gente tem nesse momento no mundo, né? Você vai ver a Amazon, que é uma empresa de venda e coisa em escala ali, uma empresa de logística, né? Mas ela tem um grande marketplace. E aí você tem a China com Alibaba, AliExpress, Temu e Shopee. Então, aí você tem a Meta, e aí você tem do outro lado o TikTok, né? Tentando fazer ali, às vezes, de ter uma ferramenta similar. Aí você tem a OpenAI, aí você tem o DeepSeek, aí você tem a Apple,
Apple, aí você tem a Xiaomi e a Huawei. Aí você tem a Tesla, você tem a BYD, você tem a Microsoft, você tem a Tencent, você tem a Uber e você tem a Didi Chuxing aí que comprou o 99 Táxi. Então você vê ali que para cada empresa americana você tem uma empresa chinesa equivalente disputando alguma coisa. Se você olhar ao primeiro olhar, né, as pessoas que são mais talvez inocentes com relação a isso, você pode pensar assim, Raul, é simplesmente uma disputa capitalista, né? Normal, as empresas sempre vão concorrer. Não, o que elas estão disputando aqui é quem vai ter, né, os dados de toda a população mundial, gente. Então, essas empresas, elas são empresas que têm uma capacidade de recolher dados, e esses dados que servem ao comércio e servem também para espionagem. Então, não à toa, né, a China, quando ela estava atrás nessa disputa, ela bloqueou todas as empresas americanas de operarem dentro do território dela, e agora os Estados Unidos estão bloqueando as empresas chinesas de operarem dentro do território americano ali, ou elas têm que trocar de controle para lá. Eu não duvido se a gente vê agora leis dos Estados Unidos tentando proibir isso, não só em território americano, como em território de todos os países que negociam mais frequentemente com os Estados Unidos, o que criaria um caos para as multinacionais, o que criaria um caos para o mercado norte-americano, o que criaria um caos para o mercado chinês e o que pode, inevitavelmente, nos levar a um conflito um pouco mais sério, né? A gente pode começar com essas sanções de uma ou outra empresa, na verdade pode não, já começou, os Estados Unidos já deixou bem claro que pretende fazer alguma coisa com relação ao TikTok, outros países ainda não se posicionaram com relação a isso, mas a gente sabe como os Estados Unidos têm uma influência muito forte no Ocidente, então pode acontecer disso ser replicado para outros países, né? E aí a gente não sabe ainda como é que ficam países também que têm uma população grande, Japão, a Índia, no meio dessa confusão toda, mas a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. O meu medo, sinceramente, é uma escalada militar disso, espero que eu esteja muito louco, né? Espero que eu esteja totalmente equivocado, que não tenha nenhuma chance, mas quando a gente observa os números das empresas de armamento, né, e várias delas na Bolsa de Valores, a gente consegue perceber, a gente até fez alguns vídeos na UVP Capital, que você pode ver aqui, sobre duas empresas de armamento americanas, elas começaram a subir, né? Então, como resposta a esse lugar, a gente vê também os países comprando ouro e os bancos centrais ao redor do mundo comprando ouro numa escala nunca vista, né? Numa escala bem absurda mesmo. Mas o que mostra aqui pra gente, né, é realmente uma dificuldade dos Estados Unidos de aceitar, né, que a China tá em ascensão ali. E a prova disso é as pessoas tentando minimizar o DeepSeek ali, ou vários comentaristas, até políticos brasileiros aqui, tentando minimizar completamente, dizendo, vai acreditar na China. Só que, cara, é uma plataforma de código aberto, né? Não dá pra negar que aquilo tá feito. Eu não sei quanto se gastou pra fazer isso, duvido, talvez, dos 5 milhões de dólares, mas não tem outra... A fonte oficial está dizendo, foi 5 milhões de dólares e tem 200 funcionários aqui dentro, e ok, pode ter sido mais dinheiro, mas que o resultado final foi gigantesco e incrível, foi mesmo, né? É um resultado final que a própria OpenAI vai ter que rever a forma como ela faz, e então acaba sendo isso, e a China, óbvio, tem os interesses de vender hardware aqui, né? Ela não tá pensando em vender isso, porque se a China é a maior fabricante de equipamentos do mundo, se todo mundo tem direito de ter um IA, obviamente ela vende mais equipamentos ainda e cresce mais ainda como país, melhora a balança comercial. Ao longo da história, você vai ter homens como Warren Buffett, né, dizendo never bet against America, né, nunca aposte contra a América, e esse foi o pensamento hegemônico, né, mas aí você já tem homens como Charlie Munger, inclusive, que foi, né, sócio da Berkshire Hathaway, foi sócio do Warren Buffett por muitos anos, ele falando ali que ao longo da história tem muitos homens como Elon Musk, né, que vão dobrando a aposta cada vez mais até um dia que eles erram, então ele já dizendo o inverso disso, então já é um bet against America, porque o Elon Musk é o cara que tá por trás da Tesla ali e por trás de outras coisas também, de outras tecnologias, já estão aqui meio arregando nesse sentido. Só que um monte de gente já disse que não é possível mais você se dizer um investidor global, e eu concordo talvez com isso, sem ter investimentos na China. Então, por mais que você não queira montar uma posição ali em uma outra empresa chinesa, montar uma posição em um ETF chinês talvez seja uma das coisas mais interessantes, né? Ir alocando ali nessas empresas de tecnologia, eu não sei se é o caminho, porque a gente sabe que a China, do nada, ela pode mudar as regras para essas empresas, mas eu comecei a fazer cada vez mais investimentos na China, tenho aumentado as minhas posições ali, não tirei minhas posições dos Estados Unidos, não acho que os Estados Unidos vai ir pular da primeira posição para a 10ª num ciclo de 10 anos, não é nada disso, não acho que é uma coisa que vai acontecer amanhã, não adianta você vir aqui amanhã e falar, olha, os Estados Unidos se beneficiou, a economia americana cresceu, eu acredito que a economia americana tem muito o que crescer ainda, essas empresas de tecnologia têm muito o que explorar, tem muito território, o Donald Trump fechando os mercados, eu acho que ele não tá agindo de maneira totalmente inteligente, a gente tem na história, toda vez que você começa a fechar o mercado e fazer ameaças, você desenvolve mercados internos de outros países, acho que ele tá muito agressivo, tá errando bastante,
bastante, né? Essa coisa dos Estados Unidos fechar o mercado para a Rússia fez a Rússia criar outro sistema, né, de transações. Você acha que a Rússia vai voltar agora? Ah, não, passou a guerra, a gente tirou essa limitação, a Rússia pode voltar a negociar no sistema SWIFT. Você acha que ela vai querer voltar e vai ficar refém disso de novo? Eu duvido bastante. Então, você vê que o rublo não piorou, acabou indo bem, a economia russa sobreviveu bem a uma crise política com os Estados Unidos ali, e ele tá meio que induzindo os outros países, meio que colocando todo mundo acuado no canto, e não é bom colocar seu inimigo ali, né, sem saídas visíveis. Quando ele fala, por exemplo, que vou criar tributo em cima do Brasil, vou criar tributo em cima da Europa, vou criar tributo nisso, naquilo, ele tá ao mesmo tempo se isolando, ele tá se transformando numa Cuba por livre vontade, né? Não foi assim que a gente conseguiu, e os Estados Unidos conseguiu esmigalhar a economia de Cuba ali pra mostrar pra eles que eles eram ineficientes. Os Estados Unidos tá fazendo isso consigo próprio por vontade, não faz nem sentido, se isolando dos outros, né? Tentando usar o poder. Quando você precisa gritar mais alto e falar que você é o bichão da cara preta, é porque muitas vezes você já tá com medo, né? Então, o Donald Trump, ele tá acuado, ele sabe que os Estados Unidos já não é mais o mesmo país que era lá atrás, e ele já não tem mais, talvez, a superioridade de armas, né? De tecnologia. Tá ficando claro que tá pelo menos parelho, não sei se um superior ao outro, mas tá pelo menos parelho aqui, e nesse momento eu não sei mais se os Estados Unidos têm a superioridade de armas. No momento que ele tá gritando, eu não tenho certeza se o Donald Trump tem a segurança de que ele tem a superioridade de armas, porque se ele tivesse, ele não estaria usando essa política tão assim, né? Por que tô dizendo isso? Só pra você compreender, né? Se eu tô com uma bazuca apontada pra sua cara, eu falo assim, por gentileza, me entrega seu iPhone, né? Você me entrega, não vai ficar, discutindo um maluco que tem uma bazuca. Agora, se eu tô com a faquinha de serra, ou tô só com a blusa em cima, assim, aí eu tenho que gritar, porque eu tenho, passa, tô reta. Sim, porque... quando você pede truco de ice. Então você tá, às vezes, nessa condição. Eu tô vendo, espero estar errado, sinceramente, espero muito estar errado, porque eu não sei, né, como pode ser isso, mas eu acho que os Estados Unidos estão numa crise feia, e eu acho que eles podem acentuar essa crise do jeito que eles estão fazendo. Arrumando esses conflitos todos ao mesmo tempo, eu não sei se a ideia é mais interessante. Vocês podem comentar aqui pra mim se alguém pensa de outra maneira, né? Tô aqui só dando a minha opinião, não sou especialista nisso, tô pensando mais como investidor e começo a pensar em fazer uma exposição mais ali em China, Índia, economias que estejam mais pujantes, pelo menos no momento ali. Eu não tenho grandes exposições nesses lugares, só por meio de ETFs mesmo hoje, mas tô estudando cada vez mais, entendendo aquilo que faz sentido. Ia fazer até uma visita pra Índia agora em fevereiro, não vou conseguir por causa das datas, são muitos dias lá fora, mas eu quero fazer. Esse ano ainda talvez quero visitar a China, quero visitar a Índia, quero tentar compreender melhor esses mercados, eu estou me esforçando para isso. A gente vai até colocar dentro da UVP algumas aulas de geopolítica para a gente compreender esse momento, né? A gente tem um professor aí que trabalha aqui na empresa, né? Um mestre nessa área, que é o Caju aí, o Carlos Stuart. Então a gente vai colocar umas aulas lá, e se quiser posso trazer algumas coisas aqui, talvez algumas conversas mais nesse sentido. Queria saber se vocês acham que é ruim a gente ir por esse caminho, de começar a mencionar algumas empresas chinesas, ou se é bom a gente começar a colocar ali no giro da bolsa e acompanhando, pra gente se familiarizar, né, com esse tipo de coisa. Se você quiser aprender nessa nova fase, né, como investir na economia global, o que eu vou te convidar para fazer é um convite que eu te faço sempre aqui, né? Acessar auvp.com.br, pode ir lá, clica no botão faça a sua análise de perfil aqui, preenche para mim, tranquilo, e vai ser um prazer para mim te ensinar a investir no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no mundo todo, na China, na Índia. A gente acredita nisso. Eu sempre trouxe aqui, inclusive Japão, né? Eu sempre trouxe aqui uma forma de se expor ao mercado asiático para quem tem mais medo da China. Eles estão próximos ali, são grandes parceiros comerciais, então dá pra gente ir para esse caminho, e acho que a gente tem que se livrar dos preconceitos ali, porque a gente tá aqui para fazer dinheiro, né? E não necessariamente para julgar quem tá certo e errado nesses conflitos. Eu não entro nesse tipo de coisa, não tenho interesse algum, né, em tomar partido de lado nenhum. Tenho minhas convicções pessoais, mas nenhuma convicção pessoal minha supera o dinheiro caindo na conta no fim do mês, né? Então é basicamente isso. Se você pensa assim também e quer globalizar o seu dinheiro, clica aí, preenche, que vai ser um prazer te ensinar a investir. Tem turma nova começando sempre aí, então vai lá e eu vou ver se vocês fizeram alguma pergunta aqui no último vídeo pra gente avançar. O Fuscão76, ele comentou, pergunta, uma dúvida, se eu apenas comprar dólar e deixar em uma conta corrente que tem taxa de manutenção, eu tenho que declarar a quantidade que tenho em uma conta internacional? Sim, você precisa declarar. Sou novo nos investimentos, quero investir lá fora e tenho que primeiro aprender a investir no Brasil para investir lá fora, porém já queria pelo menos ir comprando os dólares para quando de fato for investir, já ter uma quantia boa. Não te recomendo ficar com seu dinheiro investido em moeda fiduciária, é bobagem isso, deixa no Tesouro Selic mesmo, na hora de investir você diversifica e não tenha medo
da declaração, não. Isso aí é uma bobagem, é simplesmente uma mera trivialidade. A ferramenta do governo de puxar os investimentos está ficando cada vez mais interessante, então muito provavelmente a gente vai ter esse problema por pouco tempo. O Investor Kid pergunta: Raul, boa noite. Para quem realiza a declaração completa do IR, vale a pena investir numa previdência complementar PGBL para deduzir até 12% da renda tributável, pensando no longo prazo? Com toda certeza. Prazo de acumulação acima de 10 anos para pegar a última faixa do IR, 10% usando a tabela regressiva. Com certeza faz sentido, tá? Faz muito sentido porque você deixa de pagar um tributo. Então, se rende qualquer coisa, faz sentido lá na frente, você compensa isso. Então foi esse o vídeo de hoje. Espero que não tenha sido muito complexo, muita noia, assim. É só um caminho que eu tô pensando aqui, como que a gente vai avançando. Sei que vocês são muito apaixonados em chupar as bolas do Trump, mas a gente precisa ver se as bolas do Xi Jinping não tá legal também, né? Tem que dar aquela olhada pra gente poder ir dando essa lustrada. Então, beijo.